Fala galerinha aventureira, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje nossa primeira videoaula do livro do ano de 2022, Meu Mundo de Ponta Cabeça, dos autores Valéria e Paulo Sitta. Então, vem comigo! Você já parou para pensar o que aconteceria se de um momento para o outro o mundo virasse de ponta cabeça? Você já ouviu a expressão mudança de 180 graus? É uma expressão usada para descrever uma grande mudança realizada. E olha só, no nosso livro desse ano nós vamos conhecer um casal que teve uma mudança de vida de 180 graus. Você já pensou alguma vez que algumas coisas que para alguns parecem ser estranhas, para outros talvez não pareçam ser tão estranhas assim? Vou dar um exemplo. Você já viu gente que come a coxinha pela bundinha da coxinha? E gente que come a coxinha pela pontinha da coxinha? Então, para mim, a coxinha se come pela parte de cima, mas tem gente que prefere comer pela parte de baixo. Pra mim isso é estranho, pra eles o jeito que eu como é estranho. Tem gente que gosta do feijão por baixo do arroz. Tem gente que prefere o feijão por cima do arroz. Por exemplo, qual que é o tipo de comida que você come? Por exemplo, você come yakisoba? Ou você come hot roll, arroz com feijão? Ou que tal arroz com caqui? Ou pão com Nescau? Ou ovo com requeijão? Qual dessas é sua comida preferida? E se não for nenhuma dessas, comenta aqui embaixo então qual que é a sua comida favorita pra gente saber, beleza? A história que eu vou contar para vocês hoje é sobre o casal Valéria e Paulo, que são os autores desse livro. E é uma história bem diferente, que aconteceu bem longe daqui, quase do outro lado do planeta. E isso é longe para quem mora aqui no Brasil, para quem é brasileiro. Mas dependendo de onde a pessoa mora, é mais longe ainda. Mas antes de contar essa história, eu preciso explicar como tudo começou. A vida do casal Valéria e Paulo estava virada de ponta cabeça. Mas no sentido figurado, é claro, não era de verdade. Vários hábitos bons que eles precisavam cultivar, eles não cultivavam, eles deixavam de lado. E os hábitos ruins que eles não deveriam ter, adivinha só, eles mantinham. Por exemplo, a gente sabe que é muito importante a gente tomar luz do sol. Mas nos domingos, ao invés de eles tomarem luz do sol, eles ficavam dentro de casa mexendo no computador. E a nossa alimentação? Ela precisa ser saudável, com frutas e legumes. Mas a desse casal não era nada saudável. Eles comiam muito doce, chocolate, pizza, comidas industrializadas e congeladas. Sabe o ar puro que é tão importante para a gente eliminar a sujeira e a impureza do nosso pulmão? Então, eles quase não recebiam ar puro, porque praticamente eles deixavam as janelas da casa sempre fechadas. E sobre o descanso? Você acha que eles descansavam bem? Então, eles quase não descansavam, porque eles ficavam acordados até tarde assistindo TV e acordavam bem cansados no outro dia. Vocês acham que esse casal estavam tomando boas decisões? Com certeza não, né? Eles tomavam decisões erradas sobre a saúde o tempo todo. Olha só, a água é importante, não é? Eles não bebiam muita água. O Paulo, ele teve uma crise de cálculo renal, que chamam de pedra no rim, por falta de beber água. E atividade física, que é tão importante? Eles eram sedentários e não praticavam exercício físico. E para piorar ainda mais a situação, eles não tinham confiança em Deus. Muitas vezes, eles sentiam medo do futuro. Eles não sabiam lidar com o jeito correto, porque eles não confiavam plenamente em Deus. Olha só quanta decisão ruim esse casal tomava. Nessa época, o Paulo e a Valéria eram casados há 10 anos.
Quantos anos você tem, aventureiro? Eles eram casados há mais tempo do que vocês têm de idade. É muito tempo, não é? É mais do que a vida toda de vocês. Mas olha só, eles queriam ter filhos e eles não tinham. E às vezes isso deixava eles um pouco tristes. E aí eles tentavam completar essa falta que eles tinham de filhos com outras coisas. E aí então eles se ocupavam trabalhando, fazendo cursos, viajando, experimentando novos restaurantes e gastando muito dinheiro. Mas depois de gastar tudo isso, eles tinham que trabalhar muito mais para pagar o dinheiro que eles gastaram. E isso era praticamente um ciclo sem fim. Eles gastavam e aí tinha que trabalhar muito para poder pagar o dinheiro que eles gastavam. Até que um dia, esse casal encontrou um curso muito legal que mudou a vida deles. Eles aprenderam sobre saúde e evangelismo. Você sabe o que é evangelismo? Evangelismo é quando nós contamos sobre Jesus para outras pessoas. Por exemplo, lá na Índia, Jesus ele não é muito conhecido. Por isso, lá é um país desafiador para esse trabalho. Esse curso ele era totalmente diferente e ele ensinava as pessoas a serem missionárias. Quando a Valéria e o Paulo terminaram esse curso, eles estavam motivados a mudar os seus hábitos e estilo de vida. Olha só o que eles começaram a fazer. Começaram a caminhar no parque nos domingos ensolarados, começaram a beber mais água, comeram alimentos mais saudáveis e começaram a dormir mais cedo. Depois disso, esse casal começou a fazer um curso mais aprofundado lá nos Estados Unidos. E olha, essa foi uma experiência fantástica para os dois. Eles conheceram pessoas do mundo todo e começaram um processo muito interessante de aprender novas línguas. No início, foi bem difícil, mas eles começaram a aprender pouco a pouco. Durante o curso, eles conheceram um casal muito especial, que eram americanos e moravam lá na Índia há mais de 20 anos. Lá na Índia, eles participavam de um ministério que cuidavam de vários órfãos lá na Índia. Depois de pedir orientação de Deus, Valéria e Paulo, então, decidiram se organizar e ir lá para a Índia. Essa foi uma decisão muito importante para eles. O curso que eles fizeram durou 1 ano. Aí, então, eles voltaram para o Brasil e ficaram 6 meses aqui. E depois, finalmente, eles partiram para a Índia. Mas você sabe como que a gente deve se preparar para se tornar missionários? Você sabia que para você se tornar missionário, você pode se preparar desde agora? Na verdade, missionários não são só as pessoas que trabalham para Deus longe de casa. Todos nós temos grandes missões. Aprender a servir é um treinamento que eu e você podemos começar agora. Ser missionário significa estar sempre em ação. E para isso você pode começar fazendo o seguinte: estudando a Bíblia, isso mesmo. Indo para a igreja, isso mesmo. Aprendendo a cozinhar, isso mesmo. Aprendendo a passar roupa. E compartilhar a sua fé. E começar a economizar. Aprender um segundo idioma. Se você quer se tornar um missionário algum dia, você pode começar se preparando fazendo estas coisas. E então, depois de tanto curso, o casal Valéria e Paulo passou a entender melhor. Deus, ele nos deu as leis de saúde para vivermos bem. Melhorar o nosso estilo de vida pode começar com atitudes simples. Mudanças às vezes são necessárias e isso exige planejamento. Respeitar as diferenças de cultura significa respeitar o amor de Deus pela diversidade. E 5, nem sempre ter cartão de crédito significa ter dinheiro. Precisamos tomar muito cuidado com isso, viu? Essas então foram algumas coisas que o casal Valéria e Paulo aprenderam. E essa aqui é a fotinha do casal indo para a Índia lá no aeroporto. Esse foi o capítulo de hoje, mas tem um desafio para você, aventureiro.
Então, no capítulo de hoje, você aprendeu ali algumas coisas que você pode fazer para se preparar para se tornar um ótimo missionário. Então, o desafio é você postar nas redes sociais uma fotinha de você fazendo alguma dessas atividades que você vai fazer para se preparar e ser um bom missionário. Ou seja, estudando alguma língua, se alimentando bem, fazendo exercício, tudo isso que você viu aqui no nosso capítulo. Escolhe uma delas, posta aquela fotinha bonita e marca lá, #Hora do Clube e #Meu Mundo de Ponta Cabeça, pra gente ver essas fotinhas, tá bom? Quero ver quem vai fazer, hein? Posta lá! E essa foi a aula de hoje, mas não acabou, tá? Porque tem uma outra aula depois dessa. Eu fico por aqui e a gente se vê daqui a pouquinho. Valeu!